Quando alguém espalha uma fake news, a primeira reação natural é pensar que a pessoa se equivocou, que ela não sabia que aquilo era uma mentira, que ela não sabia que aquilo era uma informação falsa e espalhou por impulso. Mas se a pessoa repete isso sabendo que aquilo ali é uma fake news, então ela é desonesta, então ela é uma mentirosa. Ela está colaborando deliberadamente para espalhar aquela mentira. E esse é o caso do Bernardo Kister. Ele fez um vídeo essa semana falando sobre a legalização na prática da pedofilia na França. Muita gente, inclusive eu, viemos aqui para falar que foi mentira, porque é realmente uma mentira. Isso não está na lei francesa. Os profissionais que trabalham com isso na França não estão questionando a legalização da pedofilia, não é a questão que está envolvida. E ele voltou ontem para reforçar a mentira que ele já tinha dito. Então não foi um erro do Bernardo Kister, foi uma mentira que ele defendeu e ele está defendendo essa mentira. Então é alguém desonesto, alguém mentiroso e que está reforçando essa mentira para o seu público. Para defender essa mentira dele, ele citou um artigo de um jurista brasileiro sobre o assunto, falando sobre pedofilia. E o curioso é que esse artigo que ele utilizou, ele tangencia a questão francesa. Ele não aborda qual é o problema da lei francesa. Ele fala sobre o Brasil, fala sobre os casos no Brasil. Ele defende uma agenda ideológica semelhante à do Kister, provavelmente, mas ele não fala qual foi a questão envolvendo a lei francesa. Porque o debate lá não é se é crime ou não sexo com menores. A questão lá é se vocês poderiam estipular uma idade limite para isso. Esse é o debate. Porque pela lei atual e pela lei anterior já era um crime o abuso sexual de menores. Então a dúvida foi, podemos pela Constituição estabelecer um limite mínimo? Para explicar melhor isso, eu vou colocar um vídeo aqui de um advogado francês falando sobre o assunto. Effectivement, c'est une loi qui a été très mal comprise, puisqu'aujourd'hui, pour un praticien du droit, au contraire, cette loi est venue durcir les règles, durcir la répression. Par contre, effectivement, elle laisse un flou dans la compréhension au niveau du public. Le viol reste un crime aujourd'hui ? Le viol reste évidemment un crime. La question qui a été posée par cette loi et qui pose beaucoup de difficultés aux associations, c'est le consentement des mineurs de moins de 15 ans. C'est-à-dire qu'au départ, il avait été promis à de nombreuses associations que dès lors qu'un majeur aurait une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans, ce serait considéré comme un viol. La difficulté se passe très probablement au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à déterminer à partir de quand un jeune mineur, c'est-à-dire un mineur qui a moins de 15 ans, à partir de quand il pourrait apporter son consentement éclairé à une relation sexuelle. Vous avez différents pays qui ont posé certains principes, notamment l'Angleterre avec l'âge de 12 ans, ou bien l'Allemagne avec l'âge de 13 ans. C'est posé la question en France de savoir si en dessous de 15 ans on allait poser la même règle. Aujourd'hui, elle n'est pas posée. Pessoalmente, eu prefiro confiar em quem está no debate, quem está envolvido no debate lá na França, do que um jurista que não é um especialista em direito comparado e que aparentemente nem fala francês, porque ele cita um trecho em espanhol da lei, uma tradução em espanhol da lei francesa. Então, se for para nos fiarmos em alguém, é melhor nos fiarmos em quem está envolvido nesse debate, acompanhando esse debate na França sobre esse assunto. Eu vou colocar para vocês na descrição aqui 2 links de 2 artigos de juristas franceses falando sobre isso. Um deles é do Patrick Langibé, que fala o seguinte: a lei Bellouet-Schiappa não legalizou a pedofilia, muito menos relaxou as regras de consentimento. E outro jurista, que é o Michael Felix, diz o seguinte: o objetivo perseguido é o reforço da repressão dos estupros ou abuso sexual que podem ser cometidos contra menores. Então, esses são juristas franceses falando sobre o assunto. Nenhum dos dois defende que a pedofilia foi legalizada, que foi relaxada, que vai permitir a longo prazo que casos de pedofilia sejam relaxados. Não é isso. Não é isso, é o contrário. A lei reforçou uma lei anterior. A crítica lá na França veio de 2 lados. De um lado, dos ultraconservadores doidos, que vieram com essa teoria conspiratória de que agora a pedofilia vai ser legalizada. Desse lado você encontra o Bernardo Kister, né, que são esses doidos mesmo, realmente, que preferem acreditar em mentiras, em sandices, do que olhar os fatos. E por outro lado, você tem uma outra crítica que vem das feministas, de defensoras de direitos humanos, de defensoras dos direitos das crianças, que alegam que a lei, ela, embora tenha mudado, tenha reforçado o crime, tenha reforçado a penalização, tenha reforçado a multa, o tempo de cadeia, não foi o suficiente. O que eles queriam era a idade limite, era uma idade de consentimento. Esse grupo escreveu uma carta aberta que tem vários signatários e diz o seguinte, olha: é certo que a lei Schiappa não legalizará a pedofilia. E além disso, o foco nessas tolices retransmitidas por grupos políticos nada contribui para o debate, senão para esconder o vazio desse texto.
O que elas criticam, o que esse grupo que se opõe à lei critica, não é o fato de legalizar a pedofilia ou não, porque isso está fora do debate, isso é uma mentira, isso é uma falsidade. O que elas questionam é que a lei não foi longe o suficiente, não foi tão rigorosa quanto elas queriam. Porque, como eu disse, o que elas queriam era uma idade limite. Abaixo de 15 anos seria estupro de vulnerável, independentemente das circunstâncias. Só que o problema, como eu disse, é que isso seria inconstitucional. A lei francesa prevê que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, nesse caso, seria um crime automático. Alguém transou com um jovem menor de 15 anos já seria criminoso, e isso não seria possível pela lei francesa. Eu vou colocar para vocês aqui o link do debate que ocorreu no Senado francês. É longo, tem vários tópicos, e eles debatem a questão desse limite de idade. O exemplo que eles apresentam lá, e que foi um dos motivos que eles derrubaram esse limite de idade, é o seguinte: eles deram o seguinte cenário: você tem um jovem de 17 anos que tem um relacionamento sexual com uma menina de 14. Então são dois jovens, dois adolescentes que estão namorando e têm sexo. O menino completa 18 anos, se houvesse esse limite de idade mínimo de 15 anos, ele automaticamente se tornaria um estuprador. Então você pega dois jovens, dois namorados, e a partir de uma virada de idade, um jovem vira um criminoso. Então isso, pela lei, não foi autorizado. Eles debateram isso e concordaram que isso não seria possível porque isso aí criaria um crime automático. Esse é o debate. Essa é a natureza do debate na França. O governo francês se mobilizou para tentar combater essas fake news porque elas se espalharam pelo mundo, pela França, pelo Brasil agora, com o Bernardo Kister como seu maior defensor dessa fake news, dessa mentira. E o secretário de Estado da França se pronunciou no Twitter e falou o seguinte: como alguém pode acusar o governo de querer reduzir as sanções contra o estupro? É o oposto que fazemos. Estamos fortalecendo o nosso arsenal legal para proteger nossos filhos. Os jornais franceses também estão refutando isso. O L'Express diz o seguinte: usuários da internet acusam a lei contra a violência sexual de legalizar a pedofilia. O texto não prevê isso. O Le Monde fez um artigo sobre isso refutando também as fake news. Não, a lei Chiapa não legalizou a pedofilia, nem relaxou as regras do consentimento. E depois, é completamente errado dizer que a legislação foi relaxada, e ainda mais insinuar que o governo teria encorajado ou legalizado a pedofilia. E sites que combatem fake news também se manifestaram. Você tem um aqui: não, a lei Chiapa não legalizará a pedofilia na França. Outro site: a lei Chiapa legalizará a pedofilia? Falso, esclarecendo uma fake news. Ou seja, como vocês podem ver, o que aconteceu no caso do Bernardo Kister aí se chama em psicologia de viés de confirmação. Ele encontrou um artigo de um legislador brasileiro que não é um especialista em lei francesa e ele utilizou isso como se fosse uma referência definitiva para isso. Ele ignorou todas as outras informações contrárias e apenas aquela que corrobora a fake news que ele quer defender foi aceita. Isso aí é um caso clássico da psicologia, é um viés de confirmação. Aceitar o que você quer aceitar e ignorar todo o resto. O curioso é que o Bernardo levanta a bandeira de alguém que se opõe à pedofilia, de alguém que se escandaliza com a pedofilia, de que quer combater isso no mundo, né? Esses movimentos globalistas da ONU, do George Soros, do Bill Clinton, que querem dominar o mundo e destruir os valores da civilização ocidental. Mas ele não deu uma palavra, ele não disse nada, nem um pio sobre os escândalos sexuais da igreja. Nesse momento agora, o Papa teve que se desculpar na Irlanda, ele estava na Irlanda essa semana e teve que se desculpar por causa de crimes sexuais na Irlanda, que está perdendo um monte de fiéis na Igreja Católica por causa desses escândalos. 10 dias atrás, 15 dias atrás, a Corte da Pensilvânia emitiu um documento com quase 900 páginas relatando os escândalos sexuais de 6 dioceses da Pensilvânia, que diz o seguinte: olha, eles dizem lá que nessas 6 dioceses foram 300 padres ao longo de 50 anos que estupraram, molestaram, violaram sexualmente mais de 1.000 crianças e adolescentes. Na verdade, eles acham que são muito mais do que isso, porque os registros se perderam. Então pode ser muitos milhares de crianças abusadas sexualmente pela Igreja Católica, por padres na Igreja Católica. Vou citar um trecho desse relatório para vocês aqui. A maioria das vítimas eram meninos, mas havia meninas também. Alguns eram adolescentes, muitos pubescentes. Alguns foram manipulados com álcool ou pornografia. Alguns foram forçados a masturbar os réus, ou foram assediados por eles. Alguns foram estuprados oralmente, alguns vaginalmente, alguns analmente. Mas todos esses casos foram ignorados. Em todas as partes do estado da Pensilvânia, por líderes da igreja que preferiram proteger os abusadores de sua instituição. O relatório informa que a igreja queria evitar escândalo, entre aspas, porque essa é a citação do relatório. E as dioceses possuíam um arquivo secreto, que só o bispo tinha chave para esse arquivo. Ou seja, se tem alguém que passa pano para pedófilo, se tem alguém que encobre crime de pedófilo, se tem alguma instituição que legalizou na prática a pedofilia, foi a Igreja Católica. E disso o Bernardo Kister não fala. Ele não fala sobre esses escândalos sexuais na igreja. Inclusive tem um arcebispo americano pedindo a renúncia do Papa Francisco agora porque ele teria encoberto o outro arcebispo que foi acusado de molestar sexualmente seminaristas. No mundo inteiro, são dezenas de milhares de casos de jovens e crianças molestados sexualmente por padres, por bispos, por arcebispos. Na Austrália, estima-se que 7% dos padres molestaram sexualmente crianças e adolescentes.
Por que ele não pega esse dinheiro desse documentário ideológico que ele está fazendo contra a teologia da libertação e não usa esse dinheiro aí para fazer um documentário contra os abusos sexuais na igreja? Por que ele não ataca realmente um problema sério na igreja católica, algo que é escandaloso de fato, do que ficar defendendo fake news, defendendo mentiras? Por que ele não faz isso? Porque é alguém tendencioso. Ele critica os outros por terem vieses ideológicos e ele é alguém que defende uma mentira, claramente mentira, que vários jornais, várias fontes francesas estão refutando, estão rebatendo isso, e é alguém que não fala nada sobre a Igreja Católica, sobre os abusos da Igreja Católica, sobre o escândalo envolvendo o Papa Francisco nesse momento, sobre o escândalo que envolveu o Papa Bento XVI também, que também passou pano para pedófilo na Igreja Católica. Bispos, padres, arcebispos, o Papa encobriram crimes sexuais na igreja. O que acontecia era que o padre fazia um crime sexual, ele ia, confessava com o padre, com outro padre ou com o bispo, e ele era absolvido. E como o sacramento da confissão é uma instituição da igreja, e esse padre não pode revelar para as autoridades o crime sexual, isso ficava algo interno. A própria igreja encobriu esses crimes sexuais, e continua encobrindo. Esse é o fato. Por que ele não fala sobre isso? Eu quero ver ele vir aqui falar sobre os crimes sexuais na igreja, falar sobre esse relatório que foi publicado 15 dias atrás. Vocês que assistem o canal dele, vão lá e cobrem isso dele. Fala assim, Bernardo, quero que você faça um vídeo sobre esse relatório dos abusos sexuais na Pensilvânia. 900 páginas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes na igreja. Isso em um único estado dos Estados Unidos. Esses crimes sexuais estão em todo o mundo. Na Irlanda aconteceram vários casos, na Escandinávia, na Austrália, Nova Zelândia, na Itália, na Polônia, no Chile, na Argentina. Isso que a gente sabe, né? Isso que chegaram às autoridades. Isso porque foram denunciados à polícia. Porque existem muitos casos, talvez centenas de milhares de casos que não foram denunciados ou que se perderam na história. Aqui nesse relatório eles indicam quais as etapas que a Igreja Católica fazia para encobrir o crime. Primeiro, usar palavras eufemistas, né? Não dizer a palavra estupro, não usar a palavra pedofilia ou abuso sexual. Usar contato inapropriado ou questões de limite. Segundo, não conduzir investigações apropriadas, ou seja, não chamar a polícia, não chamar especialistas para isso. Eles chamavam algum padre, alguém interno do Vaticano, alguém interno da igreja para fazer isso. Terceiro, enviar os padres para um tratamento psicológico interno na igreja, com psiquiatras da igreja. Aí, nesse caso, a pedofilia não é crime, nesse caso é uma doença psiquiátrica que tudo bem, né? Tudo bem. E nesse caso, o diagnóstico era auto-feito. Era o próprio padre que dizia se ele era pedófilo ou não, quem cometeu os abusos. Quarto, quando o padre fosse removido da paróquia, não havia explicação por quê. Ou ele era removido para uma outra paróquia sem nenhuma explicação, ou era uma licença-doença, ou ele estava com um estresse nervoso. Quinto, mesmo se eles soubessem que o padre estava estuprando as crianças, ele continuava recebendo o salário dele, continuava recebendo a moradia dele, e muitas vezes usando esse dinheiro para aliciar as crianças. Sexto, mesmo se a comunidade soubesse que o padre era pedófilo e estava estuprando as crianças, a igreja não tomava nenhuma medida com relação a isso, para evitar que ele tivesse contato com a comunidade. Eles só transferiam ele para outra comunidade e ele continuava atuando em outra paróquia. E por fim, não contar para a polícia. Eles tratavam como uma questão interna da igreja. Não era uma questão criminal. Botar pano quente em cima e acabou o caso. Se há um local que institui a pedofilia, que aceita, que legaliza a pedofilia, não é a França. Isso é uma mentira. Agora eu vou aguardar o Bernardo Kister fazer um vídeo sobre isso, sobre a pedofilia na igreja. Vamos ver se ele vai fazer isso. Vamos ver se ele vai ter culhão de fazer isso. Então um abraço para vocês. Deixe no comentário o que você pensa sobre isso. Deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.